O ciúme é muito valorizado nas relações. Para muita gente, ciúme é sinônimo de amor. Mas a bem da verdade, o ciúme nada mais é do que sinônimo de posse, desconfiança. O livro que eu vou apresentar para você hoje é um clássico da literatura nacional. E ele vai abordar a questão do ciúme, da desconfiança, da imaturidade e do medo da traição. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e apresento para você hoje Dom Casmurro, de Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 1839, morreu aos 70 anos, conviveu quase 50 anos com o regime da escravidão. Seus avós maternos, eles eram escravos alforriados. A sua mãe era portuguesa da Ilha dos Açores. Devido à cor da sua pele, provavelmente Machado de Assis foi parado muitas vezes por algum caçador de escravo fugido. Desde os 15 anos, ele escrevia para a imprensa e mais para frente começou a publicar livros. Toda a sua vida profissional se deu dentro do ambiente letrado. Ele foi caixeiro de livrarias, ele trabalhou como tipógrafo, depois trabalhou como revisor de textos, jornalista em vários periódicos. Seus são Dom Casmurro, Esaú e Jacó, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, que inclusive tem resenha aqui neste canal, e tantas outras obras. Machado de Assis foi o fundador da Academia Brasileira de Letras. E sim, foi um crítico da sociedade brasileira, da sociedade burguesa carioca. Ele conviveu com os últimos anos do Império. Ele viu como que era o homem burguês brasileiro, o homem branco burguês brasileiro. E toda a sua obra, ou melhor, boa parte da sua obra é uma crítica a esse tipo de homem. A obra Dom Casmurro, mesmo quem não leu, já ouviu a célebre frase, o célebre questionamento. E aí, Capitu, traiu ou não traiu Bentinho? Bora lá que eu vou contar essa história para vocês. Neste romance, o leitor conhecerá um homem já no fim da sua vida que decide, um homem que tem posses, que tem recursos financeiros, que vai reformar a casa onde ele passou boa parte da sua infância, onde ele acredita que ele foi muito feliz. E ele também decidiu embrenhar-se no mundo literário. Ele quer escrever um livro, umas crônicas cariocas. Ele quer escrever um livro. E para treinar para esta obra definitiva, para essa grande obra, ele decide escrever memórias. E ele já começa explicando para o leitor o significado do seu apelido, Dom Casmurro. Ele vai dizer para nós
que Dom Casmurro é um apelido que significa uma pessoa calada. Porém, no dicionário há outros significados para a palavra Casmurro. Significa teimoso, cabeça dura, obstinado. O narrador retrocederá no tempo e vai contar parte da sua infância, da sua juventude, do seu casamento. Ele vai contar a sua história. Tudo começa quando ele está para entrar na sala onde se encontra sua mãe, onde se encontra as outras pessoas que convivem lá na sua casa. E antes dele entrar, ele ouve uma conversa. Um dos moradores da casa pergunta para a mãe de Bentinho, esse é o nome do nosso Dom Casmurro, se ela ainda está decidida a mandá-lo para o seminário, para ele ser padre. E ela leva um susto com essa pergunta e ele diz: se você ainda pretende enviá-lo para o seminário, é bom que você já tome providências, porque ele está se namorando com a vizinha, que é nada mais, nada menos que Maria Capitolina, a Capitu. Mas é importante a gente entender quem é o Bentinho, quem é a família dele, da onde ele saiu e quem é Maria Capitolina. Bentinho é filho único. Seu pai é uma pessoa de posses, proprietário rural, que decidiu entrar na política. Então, além de proprietário rural, ele era um deputado. A sua mãe havia perdido um filho e ela fez uma promessa. Quando se viu grávida do Bentinho, ela fez uma promessa que se ele nascesse homem, com saúde, ele seria padre, ele iria para o seminário. Naquele período, o Brasil, geralmente as famílias, os filhos já tinham as suas profissões definidas. Então, nasceria um que seria advogado, o outro seria médico e um seria padre. Mas, nesse caso, a mãe já sela o destino do filho. Esse deveria ser padre caso a gravidez vingasse e ela e o menino e a criança nascesse do sexo masculino, seria padre. No começo, assim que o menino nasceu, começou a andar, até uma certa idade do Bentinho, Dona Glória, sua mãe, sempre recordava ele dessa promessa, que ele iria para o seminário, que ele deveria ser padre. Mas, a partir de uma idade, ela parou de tocar nesse assunto. Parecia que ela tinha esquecido da promessa. Até que José Dias, esse agregado da família, toca no assunto, fala que ele está percebendo que o Bentinho e a Capitu e a Maria Capitolina estão envolvidos e que era melhor ela tomar uma providência. Mas detalhe, Bentinho até então não tinha se tocado que ele era apaixonado ou não pela Maria Capitolina. Eles eram amigos, ele via a Capitolina como uma amiga. Eles brincavam, eles cresceram juntos, eles eram vizinhos. A Maria Capitolina já era de uma origem mais humilde. O pai dela era um funcionário público, assim, de baixo escalão. Ela não tinha tantas posses, porém ela era uma menina simpática, bonita, com cabelo bonito, uma menina esperta. E quando o Bentinho ouve essa conversa, ele leva um choque. Olha, então eu estou apaixonado pela Maria Capitolina? A Maria Capitolina gosta de mim? A Capitu gosta de mim? Ele sai da sala, vai para o quintal e quem ele encontra?
a Capitu. E ela está rabiscando o nome do Bentinho no muro. A partir daí, eles começam um namoro. Ela com seus 14 anos e ele com 15. O menino, o Bentinho, ele se encanta com a Capitu. Ele se apaixona pelos cabelos da Capitu, pelo olhar da Capitu, pela esperteza da Capitu, porque eles começam a namorar escondido. Afinal de contas, ele está prometido a ir para o seminário. A Capitu tenta dar umas ideias para o Bentinho para convencer a mãe a não enviá-lo para o seminário. E o Bentinho, ele também tenta descobrir meios, mas ele tem uma cabeça, uma mentalidade muito criativa. É muito interessante até um dia que ele está passeando com o José Dias e ele vê o cortejo do imperador. E aí, nesse passeio de bonde, que tudo para ver o cortejo do imperador, ele imagina o imperador chegando na casa do Bentinho e pedindo para a mãe do Bentinho não enviá-lo para o seminário. Então, ele já tinha uma mente assim muito criativa. Ele inventava muita coisa na cabeça dele. Sim, mas o namoro, apesar do namoro deles, do namoro escondido, Bentinho é enviado para o seminário. Lá no seminário, ele vai fazer amizade com Escobar. Eles serão grandes amigos, vão estudar juntos, cada um não está pensando em ser padre. O Escobar, a família dele é de comerciantes, mas estão lá. Até que eles convencem a sua família a não enviá-los para o seminário. Então eles vão fazer a faculdade de Direito, eles vão se formar, vão ser advogados. Bentinho vai se casar com a Capitu e o Escobar vai namorar e vai se casar com a melhor amiga da Capitu, a Sancha. Então os dois casais vão se relacionar, vão se frequentar. Escobar e Sancha vão frequentar a casa da Capitu e do Bentinho, e Bentinho e Capitu frequentarão a casa de Sancha e Escobar. Bentinho e Capitu terão um filho, um menino. E até então a vida deles é uma vida tranquila. Porém, a Capitu lança um comentário e diz assim: veja como nosso filho se parece com o Escobar. Como quem diz assim, veja como ele imita o Escobar. Olha como ele anda igual o Escobar. A partir daí, da mesma forma como quando ele ouviu José Dias dizer que Capitu e Bentinho estavam apaixonados, a fala da Capitu coloca na cabeça do Bentinho de que a Capitu teve um romance com o Escobar e que o menino não é filho dele. Ele fica com essa ideia fixa. Aí toda vez que ele olha para o menino, ele tem certeza que o menino não é filho dele, é filho do Escobar. E Escobar gostava de nadar, ele era um atleta. Ele vai no mar, na praia, nadar e morre afogado. No velório, Bentinho fica olhando para Capitu junto com a Sancha e ele pensa que quem mais se parece com a viúva é a Capitu. Ele tem a impressão de que a Capitu chora mais do que a Sancha. Ele acha que ela passa a ideia de que a viúva é ela, ou seja, que ela está sofrendo mais pela morte do Escobar do que a Sancha
que é a própria esposa. Então, ele ficou com aquela ideia, ele tinha certeza que a Capitu tinha traído e que o filho não era dele, era do Escobar. Um dia, ele decide matar o menino e envenenar o menino. Ele põe veneno numa xícara para o menino tomar café, mas aí ele não tem coragem, ele joga a caneca no chão e aí ele discute com a Capitu, fala que o menino não é filho dele. Aí ela falou: como assim? De onde você tirou essa ideia? Esse menino não é meu filho. E sai de casa decidido a se matar. Só que antes de se matar, o que ele faz? Ele vai para a casa da mãe dele, pega um jornal, lê e percebe nos anúncios do jornal que no teatro está sendo apresentada a peça Otelo. Prestem atenção, Otelo, a peça de Shakespeare, também é a história de um homem que é casado com a Desdémona e que colocam na cabeça do Otelo que a Desdémona o está traindo. E no final, ele vai matar a Desdémona, a pobre da Desdémona, ele enforca a Desdémona. Na peça teatral, os atores se saem muito bem. E quando ela termina com o Otelo, né, lá, descobrindo todo aquele drama, todo o público fica de pé e aplaude os atores. Mas na cabeça do Bentinho, eles estão aplaudindo a atitude do Otelo de ter matado a esposa que ele acreditava que tinha traído. Só que a Desdémona não o traiu. No decorrer da peça, o leitor vai saber que ela não traiu o Otelo. Ótimo, ele volta para casa, sem coragem de matar a Capitu, mas com a certeza da traição, ele manda a Capitu e o filho para a Europa e eles vão ficar separados. O livro é dividido em duas partes. A primeira parte mostra a infância, o amor juvenil de Bentinho e Capitu, seu esforço para convencer a mãe para não enviá-lo ao seminário. Na segunda parte é a ruína do relacionamento entre Bentinho e Capitu. E tudo aquilo que ele via de positivo, de bonito na Capitu, ele vê como negativo. Agora, você pode estar se perguntando, mas então eu não devo desconfiar da Capitu? Claro, você pode desconfiar da Capitu, mas você tem que se perguntar, mas eu devo acreditar em tudo que o Bentinho conta? Eu posso acreditar neste homem mimado, filho único, bom de retórica, porque ele estudou no seminário, ele se formou em advocacia, teimoso, cabeça dura, ele mesmo é conhecido como Dom Casmurro, um homem teimoso, cabeça dura e que gosta de fantasiar. O leitor, você tem que ter em mente que você só tem o ponto de vista do Bentinho. É diferente, por exemplo, da história da Ana Karenina, uma mulher que realmente traiu, uma personagem que traiu o marido. Ela conta a história da traição. O marido pergunta para ela e ela responde. O marido tem muitas pistas, não é só um mero comentário. Ela se entrega, ela fala. Assim como a Emma Bovary. A Emma Bovary, ela conta a sua história. Então, será que a gente pode acreditar numa história contada apenas de um lado, só pelo lado do Bentinho? É essa dúvida que a gente tem que ter. E qual foi a intenção de Machado de Assis ao contar essa história? O leitor precisa compreender que Machado de Assis, ele era um crítico da sociedade daquela época. Ele era um crítico daquele homem brasileiro, homem branco, burguês, que não produzia nada, que só valorizava a aparência, que não valorizava a cultura.
Em Bentinho, ele coloca todos os defeitos desse homem burguês, mimado, que não conhece ou não aceita um não como resposta, mas ao mesmo tempo que depende totalmente dos outros, das outras pessoas, para poder conseguir aquilo que ele quer. Portanto, quando a gente lê Dom Casmurro, a pergunta que a gente faz é: eu posso confiar numa história que é contada apenas por um lado? Por um ponto de vista? Afinal de contas, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Capitu é calada, ela é silenciada nessa história. Eu espero você semana que vem aqui no nosso canal com mais uma resenha. Tchau!